Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Tudo é Possível podcast. Hoje o tema consciência. E estamos muito felizes porque cada vez a gente procura trazer um tema diferente, sempre relacionado à ampliação de consciência, despertar, ferramentas de cura e tudo aquilo que possa nos ajudar a termos um olhar diferenciado para a vida e para essa experiência que estamos tendo aqui. E muito bom ter a sua presença aí conosco, absorvendo essas informações, compartilhando essas informações e fazendo parte do Tudo é Possível. Bem, se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva. Tem um sininho, é só apertar no sininho. E se você puder compartilhar esse material, comentar nesse material, fazer suas perguntas, as suas colocações, isso será muito bem-vindo para a gente. E hoje estamos aqui com uma co-host muito querida, a minha amiga Shirley. Seja muito bem-vinda, Shirley. É uma honra ter você aqui conosco. E se apresente então, Muito querida. obrigada, Dani. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Eu fui entrevistada pelo Karim e agora estou como co-host com você. Muito curiosa, porque tenho certeza que o nosso convidado vai trazer informações que você não encontra em qualquer lugar. Eu sou a Shirley de Oliveira, eu trabalho com tema de bem-estar e felicidade, sou CEO da Virada da Felicidade, onde nos conectamos mais profundamente. Sim. Estou nessa trilha da espiritualidade há algum tempo, mas é sempre um caminhar. Cada dia a gente dá um passo, cada dia a gente percebe que a gente tem tanto ainda para aprender, para viver, para experienciar, para se tornar um ser humano melhor. Então, feliz de estar aqui para bater esse papo com você, com o nosso convidado. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos convidados. Seja muito bem-vindo, Chesco Carnevale. E antes de começarmos, eu queria agradecer em primeiro lugar a sua ancestralidade, a todos aqueles que vieram antes e prepararam o caminho para você estar aqui, compartilhando essas informações do teu espírito, da tua alma, da tua hierarquia espiritual. Agradeço também a sua hierarquia espiritual, a todos esses seres que estão na sua trajetória, na sua caminhada, te inspirando, te ajudando, né? E você transbordando essas informações para todas as pessoas. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui pelo convite, tá? E eu espero que a gente consiga abrir e desmistificar alguns assuntos, né? Que são um pouco velados hoje em dia. É isso aí, vamos lá. Muito bom. Muito bom. Quer começar, Pode Dani? começar. Tiesco, a gente estava ali comentando nos bastidores e você vem de uma área, né, de contabilidade, essa tua profissão, digamos assim, o teu servir aqui na sociedade, e isso já me chamou a atenção. Os temas que você trabalha chamam muita atenção, mas como um contador, né, como começou a tua caminhada, a tua enfim, teu aprendizado da espiritualidade, como você foi abrindo, né, para temas que a gente não encontra em todo lugar e que você vai falar um pouquinho para a gente hoje aqui. Então, eu posso falar que meu início começou passando por algumas religiões. E eu acho que é interessante eu falar isso até para depois eu chegar também aonde eu estou nesse ponto. Então, eu já passei pelo catolicismo, eu já passei pela Umbanda, tá? Eu fui passando por algumas religiões e hoje em dia eu não tenho nenhuma religião. Tá? Eu acredito no ser criador, na fonte, no uno que expandiu a sua consciência e criou uma simulação que é onde nós estamos aqui nesse momento. Como você bem disse, eu não tenho, vamos dizer que eu não tenho muito a ver com a área, né, com essa questão de espiritualidade, essa coisa. Mas depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso também. Então eu sou contador, né? Eu sou formado, minha formação é contador, contabilista. Eu tenho um escritório de médio a grande porte no Rio de Janeiro, com sede também aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Quando aconteceu aquela questão em 2020, sem até citar os nomes, né? Sim. Como todo mundo ficou recluso, eu também fiquei recluso. Fiquei recluso numa casa de campo, em Teresópolis. Então eu fiquei no meio do mato, literalmente. Tá? E comecei a meditar, comecei a me interagir comigo mesmo, vamos dizer assim, e comecei a olhar para dentro. Só que o que aconteceu? De uma hora para outra eu comecei a escutar vozes. Então, eu escutei vozes de pessoas que estavam falando comigo, dando alguns recados, falando para eu não ter vergonha do que iria começar a acontecer comigo. E aí eu fui começando a ir questionando isso e deixei, vamos dizer assim, o campo abrir, vamos falar dessa forma.
mais para frente, a gente conversando durante a entrevista, essas vozes que estavam falando comigo não eram ninguém, não era nenhuma outra pessoa. Na verdade, era eu mesmo falando comigo mesmo, em uma multidimensionalidade, me passando algumas informações que eu precisava justamente para começar esse caminho, vamos dizer assim. Mas eu não posso falar começar um caminho, porque esse caminho não está sendo começado. Tá? E não existe um começo, essa é que é a grande verdade. Tudo já estava dentro de mim, as informações já estavam dentro, da mesma forma que a informação está dentro de cada um de vocês que estão assistindo, a gente só precisa acessar essas informações. Então, eu não sou uma pessoa especial, eu não sou uma pessoa que faz nada diferente do que ninguém que está assistindo aqui. Tá? Todo mundo se projeta, todo mundo faz bilocação, todo mundo tem essas capacidades psíquicas, que eu não gosto nem de correlacionar com mediúnicas para não levar para o lado religioso, tá? E só tem que acessar e deixar expandir. Eu gosto de falar sempre que tudo é mental. E aí a gente pode iniciar esse processo de conversa até para demonstrar o porquê que tudo é mental. Tá. É como se um eu do futuro ou um eu de uma realidade paralela tenha trazido essa informação para você? Então, a questão é a seguinte, não existe o presente, o passado e o futuro. É tudo atemporal. Existe um presente contínuo. Sim. Tá? Então, o presente contínuo ele está acontecendo agora, nesse momento. Tá. Então, é um pouco estranho, porque algumas informações que vão ser passadas, as pessoas, a primeiro momento, elas vão repudiar. Mas eu vou passar até informações que hoje em dia físicos, cientistas já estão identificando, até para comprovar isso tudo. Mas só para vocês terem uma noção, ninguém reencarna. Todas as o que é chamado de reencarnação ou encarnação estão acontecendo todos nesse momento. Então, o que acontece? Se eu penso que eu estou reencarnando ou encarnando em alguma outra localidade, isso já aconteceu, já alterou o futuro inteiro, e essa informação já está retroalimentando o todo. Mas eu acho que para a gente falar isso, eu tenho que dar primeiro um passo atrás, Tá. entendeu? Para as pessoas se situarem, porque senão eu vou soltar uma informação já assim. Não existe encarnação, não existe passado, não existe futuro. Mas esse cara é louco, o que esse cara tá falando? Então a gente tem que dar um passo para trás para a gente começar a desmistificar um pouquinho as coisas. Então tá. Muito bom. Esse passo para trás, pelo que você já está começando a trazer, me remete à questão da física quântica. Perfeito. Essa não localidade, Uhum. esse não tempo, né? Esse atemporal que a Dani trouxe. Mas você estudava isso? Não. Eu não estudava nada disso. Como eu disse para vocês, uma hora eu não sabia de nada, na outra hora as informações vieram todas. E aí começaram cada vez mais a se abrir. E a cada dia que passa, falando assim, mas eu também não acredito nos dias que passam, essas informações elas só vão se complementando, porque na verdade eu vou fazendo outros acessos e vai abrindo mais o campo, mais e mais e mais, e a gente consegue trazer as informações para serem passadas para as pessoas. Entendi. Tá? Mas tem tudo a ver com a física quântica. Tá. Sim. Mas você meditou para essa informação, né, do seu eu quântico em outra dimensão chegar até você, ou foi realmente bem inesperado? Não, eu comecei a fazer uma meditação da minha forma, tá? Então, eu não meditava na posição de lótus, vamos dizer assim, 30 minutos em silêncio, aquela coisa toda. Eu ia tomar um banho, deixava a água cair na cabeça e ali estava meditando. Eu sentava de frente para o sol, entendeu? E ali eu ficava contemplando aquelas coisas. Mas com o tempo, por exemplo, eu comecei a ter alguns acessos em algumas localidades. Tá? Então, por exemplo, eu cheguei no que poderiam falar de o que seria o samadhi, o que seria o void, o que seria o vácuo, entendeu? E é aquela coisa, não tem como explicar. Só realmente quando a pessoa acessa que ela consegue entender. Sim. Mas então é uma localidade onde tem tudo, não tem nada, você somente está naquela localidade. E onde a consciência coletiva, até porque a individualização que a gente acha que a gente tem, na verdade ela não existe. Também é uma experiência. E aí de repente eu vou fazer uma metáfora de uma historinha da criação, mas só para as pessoas se situarem no que eu preciso, até para passar essas informações mais quânticas, tá? Que tá na moda hoje em dia, vamos dizer assim, mas é o que é necessário para poder explicar várias situações. Sim. Ah, é bom então você fazer. Mas só uma pergunta. Seria na fonte? É um acesso à fonte de tudo que é? A fonte seria o quê? Até para as pessoas se situarem. Seria o arquiteto, o Tá. uno, o Uno. criador. Tá. Tá? Então, a fonte, eu vou chamar de uma fonte, mas também não é uma fonte, mas para as pessoas entenderem. Tá bom. Então, esse criador, esse arquiteto, esse uno, ele criou tudo. Todos os universos, todas as galáxias, todos os planetas, todas as nebulosas, todas as raças, todas as consciências, entendeu?
E a gente precisa entender que ele criou tudo, mas ele precisava entrar na criação. Só que é difícil a gente falar sobre isso porque a gente está falando de uma tecnologia que é inimaginável. Então ele criou tudo, entendeu? Mas ele entrou na própria criação para poder experienciar. Então quando ele entra nessa criação, entendeu? Ele se fractaliza. Sim. Ele se fractaliza e ele vai para várias localidades, de diversas formas conscienciais. Então, não somente na forma consciencial desse corpo de carbono com 2 braços e 2 mãos, mas na forma consciencial planetária, como Gaia, na forma consciencial de nebulosas, de galáxias, de universos. Tudo são consciências. Mas então o que acontece? Existe então, ele precisou então, ele criou e precisou experienciar disso dentro disso. O livro de Urântia, ele retrata de uma forma muito boa, mas também que já está sendo modificada. Então, para quem não conhece o livro de Urântia, é bem interessante dar uma estudada a respeito dele, porque ele comenta sobre essa fractalização. Só que ele comenta sobre essa fractalização de uma forma como se fosse uma densificação em escada. Tá? Então, Era essa a minha compreensão também. Então ele demonstra a densificação da fonte, do arquiteto, do criador do Uno, em escada. Então seriam filhos paradisíacos, supramônadas, mônadas, eu sou, alma e fractal de alma, que é onde nós estamos aqui nessa localidade. Só que eu preciso tirar essa caixa, porque se eu boto essa caixa, as pessoas ficam achando que elas têm que ficar descendo e ficar subindo para retornar e voltar à fonte. E não é isso. A fonte é uma consciência coletiva, então todos nós somos a fonte. Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Na verdade, você precisa estar aqui para eu poder estar experienciando, da mesma forma que eu estou aqui para você poder estar experienciando. E tudo, na verdade, é somente uma experiência, onde essa consciência coletiva ela está nas localidades todas, entendeu? Dentro da dualidade, que a gente tem que falar sobre isso, não tem como fugir da dualidade para entender o que eu estou querendo passar, para a gente entender onde nós estamos. Entendeu? Para que estamos aqui? Para onde vamos? Eu acho que são perguntas que todo mundo tem, mas a gente precisa realmente entender esse conceito global, vamos dizer assim, para poder chegar nessa verdade desse momento. Tá? Por que eu estou falando a verdade desse momento? Porque toda verdade é verdadeira. Depende do nível do observador. Em algum momento na minha caminhada, o livro de Urântia, para mim, era a verdade absoluta. Agora, já não é mais também uma verdade absoluta. Da mesma forma como o livro dos Espíritos, também já foi uma verdade absoluta. E a gente vai caminhando e vai vendo, e essas verdades elas vão se modificando. Que a consciência vai ampliando, né? Sim. Aí, conforme o observador, a gente consegue acessar um outro tipo de observador, não é que aquela verdade era uma mentira, ela era necessária naquele momento. Sim. Mas não é necessária mais nesse momento. Sim. Então, por isso é que a gente tem que entender também a impermanência do processo. Que a única verdade é a impermanência. Sensacional. Que maravilha, que lindo, que profundo, Sensacional. né, minha gente? Nossa. Senhor! E a gente vai se apoiando nessas consciências que nos chegam, né, para a gente ir ampliando e acessando outras frequências, né? Então a gente precisa dessas informações, porque na verdade elas são escada para a gente ir ampliando, né? Essa caixa que eu vou tirar aqui agora. Então tira, por favor. Vamos lá. Eu contei a historinha dos livros, aquelas coisas todas, mas o que acontece? Nessa opção de experienciar dentro da criação, não é que ela foi se densificando, tá? A fonte ela pode experienciar na localidade onde ela quer. Então o que acontece? Se ela quiser, eu vou colocar essa nomenclatura para as pessoas entenderem. Mas se ela quiser experienciar como um fractal de alma, ela não precisa ir densificando a energia, ela pode estar aqui como um fractal de alma. E aí vocês perguntam assim, mas se ela fez essa densificação já como fractal de alma, então eu não preciso mais evoluir se não existe a escada? É o primeiro questionamento que eu trago para vocês. Quem disse que a evolução é necessária? Se você é um fractal da fonte, você é a fonte. E a gente entra na física quântica. Não é um pedaço da fonte. Nós somos uma parte com as mesmas informações. Então nós somos... O que eu estou falando para vocês? Que nós somos deuses. Todos são deuses. Todos são criadores. Tá? Só que estamos cada um numa localidade onde queríamos estar para poder levar aquela informação para retroalimentar esse sistema que eu estou falando para vocês. Tá. Aí vem uma pergunta. Nós somos deuses, somos todos um, somos natureza.
o que impede a gente de experienciar isso na totalidade? É a dualidade ou são os condicionamentos culturais, educacionais, Crenças, né? religiosos e etc e tal? É tudo. Tudo. Tudo Porque junto. é tudo junto. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem que tentar analisar a questão experiencial, e vamos chamar da consciência. Vamos individualizar um pouco. Tá. Uhum. Mas o que acontece? Para eu poder experienciar aqui, eu não posso ter o conhecimento da totalidade. Senão eu não conseguiria experienciar Sim. nessa dimensão, assim dizendo. Nessa Uhum. terceira ou nessa quarta dimensão. E que fique claro, eu também não acredito nesses números dimensionais. Eu acredito somente como se fosse um rádio. Todas as dimensões estão acontecendo no mesmo momento. A gente só não está sintonizando. Uhum. Então, Uhum. conforme você mexe no rádio para lá ou para cá, você sintoniza. Mas não significa que as outras estão deixando de Com acontecer. certeza. Perfeito. Eu só estou sintonizado nesse Nessa. momento aqui agora. Sim. Só que isso que eu estou falando para vocês é dentro de uma linha. Na terceira dimensão, como as pessoas falam, na quarta dimensão. E se eu falo para vocês que isso tudo está acontecendo dentro de uma horizontalidade, mas dentro de uma verticalidade também. E aí a gente entra na questão do multiverso, dos universos paralelos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo momento, só que a gente, pela nossa questão de individualização, acha que somente aqui, que nós é que somos aqui a única consciência que está absorvendo todas as informações. E que a gente tem que ir fazendo esse caminho todo de retorno. Entendeu? Muda totalmente a perspectiva. Se a gente entra numa perspectiva de experienciação, onde não existe uma limitação dimensional, onde você está, onde você quer estar, e você é esse Deus, por isso que você pode estar fazendo isso, a gente quebra todos os paradigmas. Paradigmas de que é uma escola, que é um planeta prisão. Você está preso aqui. Isso é muito falado hoje em dia na espiritualidade. Tem muita gente falando, a sua consciência está presa por causa do véu do esquecimento, você está preso. Não, você não está preso. Ninguém te prendeu, aqui não tem grade, não tem, isso aqui não é uma prisão. Você quer estar ali. Se por outro. E que fique claro, esse véu também que as pessoas falam, até mesmo eles pediram que você. É uma bênção você não lembrar, porque se você não lembra, você vai lembrar de uma vida passada, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer aqui. Tira essa perspectiva. Você escolheu estar no véu. Aí a gente entra nos dogmas, em tudo que são falados. Isso tudo o que acontece? Faz que a gente queira não, mas que a gente experiencie a totalidade dimensional aqui, que seria o mais difícil, vamos dizer assim, não lembrar de nada, entendeu? Estar aqui dessa forma, acreditando em crenças religiosas e várias outras coisas, e se limitando mentalmente para que você acredite nisso. Esse é que é o problema. A partir do momento que a gente consegue compreender que tudo é mental, e tudo é mental realmente, nada disso que está sendo falado existe. Entendeu? Existe sim, como eu falei, naquela verdade, naquele momento. Mas a partir do momento que a gente vai expandir a consciência, muda totalmente a figura. Entendi. Eu não sei se está claro. É que é profundo, né? Vamos combinar que é Tem que ir devagar, profundo. né? Devagar, porque é muita informação. Né? Justamente. Então, situa a gente um pouquinho. A gente falou de bilocação. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é bilocação. Eu queria que você trouxesse alguns temas para as pessoas, para as pessoas que estão em casa, que estão com essas dúvidas. Se você puder esclarecer. Vamos lá. Eu vou falar em termos de caixas, tá? Caixinhas, que eu Caixas, não tá. gosto nem de falar, mas eu preciso falar as caixinhas para as pessoas entenderem. Tá. Mas o que acontece? Se eu falar nas caixinhas, as pessoas vão falar, não, bilocação não é assim. A projeção astral não é assim, porque eu faço diferente. Então, que fique claro para todos. Tudo é mental. Não existem essas caixas. Mas vamos falar nas caixas para que fique claro para todo mundo. Para a gente ter um Uma entendimento. metodologia. Uma É metodologia. isso aí. Explicação. Tá. Mas tudo é mental. Se Tudo é tudo é mental. mental, tá? Não precisa dessas caixas. Na verdade, tudo está acontecendo nesse presente contínuo que eu estou falando para vocês e todos temos essas capacidades. Tá. Tá? Então, o que seria a bilocação? Vamos entrar um pouquinho na física quântica? Eu não sou estudioso, eu não sou físico, não sou nada disso. Mas o que acontece? Existe uma questão dentro da física quântica que é a superposição quântica. Tá? Que diz o seguinte, que um elétron está numa posição e esse outro elétron está na mesma posição, numa outra localidade, com as mesmas informações. Só que eles estão falando de dois elétrons. Vocês imaginem de todos os elétrons que criaram tudo. Tudo que a gente possa imaginar. Desde universos, nebulosas, planetas, não sei o que lá. Então, todos esses elétrons, que seria essa malha neural quântica que a gente está falando, e quem quiser estudar sobre isso, pode estudar um pouco sobre Laniqueia. Dá uma googada sobre Laniqueia, que vocês vão ver. Laniqueia, vamos dizer assim, seria um super zoom que os telescópios deram,
entendeu? E que também não é a totalidade do que a gente consegue enxergar, porque isso não existe, mas nesse super zoom tem uma teia e parece um cérebro, onde está tudo conectado. Tá? Então, a superposição quântica fala que um elétron está numa outra localidade com as mesmas informações. Tudo igual. E aí, o que acontece? Eu não sei quem já estava numa reunião ou estava sentado num local, que às vezes você vê que a pessoa se perde. Ela está olhando para um lado e você vê um exemplo. Volta, fulano, volta para a Terra. Ela dá uma viajada, né? É isso aí. O que acontece? Aquela pessoa estava numa outra localidade, só que ela nem sabe que estava, porque ela está fazendo inconscientemente aquilo. Tipo um desdobramento. É por isso que eu não gosto de botar as caixas, porque a gente vai botando as caixas, Tá. aí você tá entendendo, vai misturando os assuntos. Os assuntos, tá. E aí quando a gente fala que é mental, fica melhor. Fica mais fácil. Mas a bilocação seria isso, seria você estar numa localidade, você está também mentalmente numa outra localidade. E você pode estar num corpo de uma outra pessoa, olhando pelos olhos daquela outra pessoa numa outra localidade. Vamos dar um exemplo prático disso. Por favor. Porque senão fica um negócio muito tópico. né? Cello, traz pra terra esse negócio, a experiência na prática. É isso aí. Eu não quero que ninguém acredite no que eu estou falando, tá? Sim. Mas são minhas experiências, Sim. mas são experiências com outras pessoas que também podem ratificar as informações, vamos dizer assim. Mas teve uma situação uma vez que eu estava com uma amiga que estava em Portugal. Essa amiga estava olhando no espelho, entendeu? E ela estava perguntando se estava bonita para sair. E mandou um sinal mental, vamos chamar assim, para mim. Eu era muito cético, eu precisava de muita confirmação, eu também não acreditava no que eu estava vendo. Então eu peguei um WhatsApp para ela e mandei assim para ela: olha, você está bonita, pode sair. Ela foi, tirou a foto no espelho e me mandou para poder confirmar a informação. Que você estava aqui no Brasil, mas também estava vendo Eu estava vendo ela pela mente dela Dela, no através espelho. dos olhos Isso dela aí. no espelho. E aí ela tirou a foto para me mostrar. Da mesma forma que já aconteceu com outra pessoa, por exemplo, está no meio de uma academia, não tem nada na academia, e está sentindo um cheiro de café, ou está sentindo um cheiro de cachorro molhado labrador, que é um cheiro típico, né, do cachorro. E aí eu peguei o WhatsApp também e mandei assim: pô, tá bom o café? Ou tem um labrador perto de você? E a pessoa vai e confirma tudo na hora. Tá? Então, o que acontece com relação? Às vezes a gente biloca, mas por questões sensoriais também. Às vezes a gente está como eu falei, um elétron está na mesma localidade. Sim. Então, eu sou você, todos somos um. Só que quando a gente então está sentindo da outra localidade, tem vamos dizer, um contato mais próximo, a gente consegue fazer esse tipo de sinergia, vamos dizer assim, e enxergar pelos olhos da pessoa. Só que isso é uma coisa que acontece de uma forma consciente e inconsciente. Só que se as pessoas começam a treinar, conscientemente elas conseguem fazer isso. Governos no mundo inteiro já fazem isso também. Sim. Entendeu? Pegam médiums. Sim. Isso também é relatado em filmes, entendeu? Como aquele Minority Report do Tom Cruise, onde tem Sim. 3 médiums para fazer uma triangulação para achar. Então existem médiums também que são treinados por governos para poderem localizar pessoas, objetos e outras coisas mais. Informações E existem secretas, né? contramédiums também em outras localidades também para impedir que tenha esse acesso. Colocando capacetes de manipulação e etc. e É tal. isso aí. Então, Essa experiência que você vivenciou, não precisa estar em meditação. não, eu estou acordado como eu estou aqui. Hoje em dia, a bilocação, é por isso que eu falo para vocês que não tem um processo. O processo que realmente existe é para dentro com você. E aí você começa a entender isso tudo que eu estou falando para vocês. Mas a bilocação acontece eu falando com você. Às vezes eu estou numa outra localidade, você não está nem sabendo, e eu estou vendo uma outra coisa, então às vezes eu estou fazendo outras coisas sem as pessoas nem saberem que estão sendo feitas. Entendi. Tá? E aí isso tem a ver com a viagem astral? Tudo diferente. é mental. Tudo é mental. Esse é que é o problema, porque a viagem astral já é diferente. Normalmente as pessoas, elas linkam a viagem astral, a projeção astral, entendeu? O desdobramento, de repente com um momento de dormir. Entendeu? Mas não é isso. Você pode fazer também com o olho aberto. Então não existe essa separação de estar acordado ou estar dormindo. O que existe é a conexão mental. E se você está com a conexão mental treinada, você vai fazer a qualquer momento. E você acha que todo mundo tem essa capacidade, é só uma questão de treino? Sim. Você quer ver uma coisa? Fala um pouquinho de projeção astral. A gente falou da bilocação assim bem en passant, tá? Eu dei alguns exemplos, mas existe bilocação também onde a gente consegue ter contato físico do outro lado. Então, por exemplo, eu treino com pessoas, de ir na casa das pessoas, entendeu? E, por exemplo, tem um objeto, a gente passa no quarto, aquela coisa, fala o que tem no quarto para
treinar o que a gente está vendo, aquela coisa toda, troca informação pelo celular e também treino derrubar objeto na casa das pessoas. Então eu tenho pessoas que eu treino, entendeu? A minha esposa atual, inclusive, há um tempo atrás, eu ia no quarto dela e tinha uns negocinhos na mesinha de cabeceira, pô, treinando assim, derruba a garrafa. Como é que uma garrafa de água cai no chão? Aí a pessoa assusta, aí no dia seguinte eu falo, a garrafa caiu no chão. Aí ela fala, foi você? Eu falei, fui eu que estava treinando aí. Então, são umas coisas assim que as pessoas não acreditam, mas são treino. Da mesma forma que às vezes a pessoa está na praia, como já aconteceu, vamos brincar com você. Então, e com o olho aberto, tá? Não precisa ser com o olho fechado. E aí eu começo, olha, você está passando uma pessoa do seu lado, olha para cima, vê se está passando um avião. Aí eu falo, gritou o mate aí, a pessoa vai tirar foto do mate que está passando, o cara gritando do lado. Então, tudo é treinamento. O problema é que as pessoas têm vergonha de, às vezes, pegar o telefone e mandar uma mensagem. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas acredito, não, tenho certeza que vocês já passaram por isso. De vocês pensarem em alguém, a pessoa te ligar. Sim. Nossa, Isso é, sim. nossa, Isso a gente muitas acha vezes. normal. Então, mas esse normal Nossa, milhões de vezes. é uma questão mental que você está dando um sinal, ou a pessoa está te dando um sinal porque ela está conectada com você para você entrar em contato. Ou você pensar na pessoa e encontrar a pessoa dali a 5 minutos, né? É isso aí. Então, Isso só, é que, muito comum. só que ninguém acredita. Sim. Ninguém acredita nisso. Aí, vamos lá. Para a gente pensar fora da caixa, porque na minha mentalidade, o que você chama de mental, eu poderia chamar de espiritual. Sim. Ou também, tem a mente, nossa mente cognitiva, intelectual, mas tem uma mente da consciência, que é uma mente diferente. Mental superior e mental inferior também. Isso. Né? Então, essas nomenclaturas, como é que elas conversam, Tia? Então, aí a gente começa a botar caixas. Caixas, né? Mental superior, E é mental pra tirar inferior, a do eu caixa. sou. E o que acontece? A gente está sempre colocando uma limitação. Ó, tem alguém que é acima de mim, que esse alguém acima de mim é que está me ajudando. Ou mentores. Tem sempre um mentor em cima de mim. E se o mentor também for você mesmo multidimensionalmente te auxiliando? Que é o que eu estou falando. Todos somos um. Tá? Então, é isso que eu estou querendo tirar essa caixa. Mas olha só, tá tudo bem essa caixa. Como eu já falei, toda verdade é verdadeira. Tá? Então, se você acredita que você precisa ter um mental superior, ou um eu sou, ou uma alma, e que essa alma que está mandando as informações, entendeu, para você, tá tudo bem também. Só que aí eu vou falar uma coisa para vocês. E se eu falar para vocês que ninguém aqui existe? É uma consciência coletiva, e isso a ciência mesmo já tá agora ratificando. É epigenese, não sei quem já está estudando. Antes de você fazer qualquer coisa, se você estala o dedo, tem um movimento que vem de algum... Tem uma coisa que ilumina no cérebro, que são uma fração de segundos que ninguém consegue identificar. E esse sinal é que faz você fazer qualquer coisa aqui. Da onde vem esse sinal? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí eu até brinco com as pessoas, que as pessoas ficam meio assim, aí eu brinco, tá todo mundo morto. As pessoas estão preocupadas, tô ouvindo o que vai acontecer quando eu sair daqui, quando eu desencarnar, não sei o que lá. Gente, e se eu falar que vocês já estão mortos? Que isso aqui é um eco do que já aconteceu dentro de um presente, isso aqui já não está nem mais acontecendo. Tipo uma simulação mesmo. Né? Mas é uma simulação. É uma simulação. É porque é difícil a gente falar que a gente está numa simulação, né? Não, é que a gente já tá morto, né? Bem difícil de entendeu? acreditar num negócio desse. As pessoas Mas eu entendi. As pessoas têm que ter um propósito. Elas acham que tem um propósito. Eu tenho um propósito de evolução. Eu tenho um propósito de aprendizado. Foi sempre falado assim. Sim. Se eu não conseguir evoluir, se eu não conseguir aprender, eu vou ser transferido para um outro planeta numa mesma linha dimensional. Quem disse isso? As pessoas falam, você tem que despertar. Se você é um fractal da fonte, com as mesmas informações, por que você precisa despertar? Por que você precisa evoluir? Você já está desperto, né? Não, verdade. você só precisa acessar a informação que já está dentro de você. Já tá desperto. É que para dentro é o todo. Mas aí vem a questão da dualidade, será? Sim, a dualidade ela é importantíssima para a experienciação. Para experienciação. Porque o que acontece? Aí a gente entra na questão de bom e mal. Vamos falar de bom e mal, que eu acho que é a dualidade que as pessoas mais gostam de falar sobre isso. Certo, errado, bom e mal. É isso aí, mas o que acontece? Se não tiver o mal, ninguém sabe o que é o bom. Exatamente. Se não tiver o bom, ninguém sabe o que é o mal. Mas aí é que é o dificultador. Quem está fazendo mal também é você. Somos um. Então você precisa fazer o mal para que você entenda o que é o bem. Aí é que é a dificuldade. Não estou falando que não é para ficar bravo com quem te faz o mal, você não quer matar aquela pessoa. Claro que quer, gente. Vamos dizer aqui, estamos nessa dimensão.
totalmente limitados. Então é normal você sentir alguma coisa, tá? Algum sentimento, assim, vamos dizer, ruim. Mas quando você começa a mudar o nível do observador, que é o que eu estava falando para vocês, você começa até a entender que aquilo que aquela pessoa está te fazendo, na verdade, é necessário para que você experiencie experiente dessa outra forma. Na verdade, ela pode estar te ajudando no seu processo, né? Na verdade, é que tá. É porque, tendo em vista que é uma experiência, não é um processo. Somente estamos e é uma Uma experiência. experiência. Ela está ajudando na sua É isso experiência, aí. então. Só que até a gente chegar nessa compreensão de que é uma experiência, não existe processo, não existe evolução, não existe aprendizado, não existe nada. Existe a consciência coletiva tira a individualidade. É difícil tirar a individualidade. É A gente é difícil. muito identificado, apegado. É isso. É isso, né? Mas a eu gente tem preciso. essa consciência aqui no planeta Terra, nessa dimensão, porque a gente sabe de seres que já vivem essa consciência coletiva. A gente, como humanidade, né, seres humanos, enfim, vivendo essa experiência, eu vou fazer a pergunta e já ver a resposta. Não, não precisa. Se você olha desse grande Mas é isso que é observador, legal. né? Porque é muito condicionamento, Dani, da gente se individualizar. São muitas caixas, né, que foram colocadas e a gente acabou aceitando essas caixas, né? Muitos Porque dogmas. os muitas pleidianos, dogmas, né? eles têm uma consciência coletiva. Aí é que tá. Os pleidianos têm uma consciência coletiva, da mesma forma que os sectoides também têm uma consciência coletiva, mas tem uma consciência coletiva naquela localidade. E se eu te falar que tudo é uma coletividade, muda tudo. É tudo uma única grande coisa. Existe uma única grande Grande consciência. coisa. Vou falar de uma fonte. Existem outras fontes, mas vamos falar de uma. Tá. A gente pode chegar em uma só. Mas existe uma única grande fonte, que é essa coletividade inteira, e que dentro dela ela cria coletividades de arturianos, de insectoides, que criam individualizações de seres humanos, aquela coisa. Mas no final é tudo uma só. Grande projeto. Então, é isso aí. Então, quer dizer, aí você fala, mas então os arturianos estão nos auxiliando? Então, também, até uma vírgula. Toda verdade é verdadeira até uma vírgula. E quando a gente vê essa única consciência, sem essa individualização, e até os arturianos você está individualizando. Você está individualizando como uma consciência coletiva arturiana. Sim, sim. O Rodrigo Romo traz um pouco disso também, né? Sim. Desse olhar mais amplo, assim. Ele fala isso do bem e do mal, essa coisa da dualidade é muito relativa, né? Ele traz essa forma, porque de repente está fazendo mal, mas é um mal que é necessário para o contexto, né? Sim. Gente, a gente está numa sala. Eu gosto sempre de dar esses exemplos. Bota numa sala, com uma luz só, um ponto focal de luz. Se você chega totalmente perto desse ponto focal, você não consegue ver a escuridão. Tá? Se você chega totalmente no contrário na escuridão, você só vê a luz do outro lado. Tá? Para você poder enxergar tanto a luz quanto a sombra, você tem que estar na neutralidade no meio. Só que o que acontece? Cada fração dessas que vai um pouquinho é uma experiência que vai acontecendo. Mas isso numa linha. Eu estou falando de várias linhas, estou falando de tudo. Eu estou falando de um círculo onde tudo não tem um ponto inicial, não é o meio que é o ponto inicial. Estou te falando que nesse círculo tudo é criado ao mesmo momento. O tema é consciência, né, Dani? Então a gente está falando de consciência. Aqui, né, numa linguagem a gente fala de expansão da consciência e que existem ferramentas para que essa consciência se expande. Para você se expande. Para você aconteceu num processo muito particular. Sim. Né? Depois que abriu essa consciência, aí você foi estudar mais, aí você foi meditar mais. Como é que você ajuda as pessoas a expandir a consciência? Você falou que você não trabalha com isso, mas também ao mesmo tempo você falou que você treina pessoas. Não. Não? Eu não treino pessoas. Eu treino com pessoas que também fazem o negócio. Eu não treino ninguém. Tá, você faz o seu treinamento. É isso aí. Eu com treino outras pessoas que estão com essa com mesma pessoas que já são conhecidas minhas, que também já querem fazer isso, que já fazem também. Então, o que acontece? Eu treino com essas pessoas. Certo. Mas é um treino meu, até porque... Para a sua experiência. Sim, vamos chamar que eu preciso também desse treino, até porque isso também eu não acredito. Sim.
Entendeu? Então eu treino. Aí você me fala, por exemplo, eu não ganho dinheiro com espiritualidade, como eu falei, eu sou contador, Aham. tá? Então, por exemplo, eu vim pra cá, eu paguei tudo, paguei minha Sim, passagem, paguei minha sim. estadia, paguei minha alimentação. E eu pago para ir nos eventos. Eu fiz um evento com a Tati, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, que a minha parte mesmo foi 100% doada. Entendeu? Porque eu falo, aí você me fala, mas como é que eu ajudo as pessoas, né? Eu não vou chamar de expansão, eu vou falar como eu ajudo as pessoas a elas acessarem a elas mesmas. Elas Uhum. conseguirem entender que elas precisam ir para dentro, não é para fora. Entendeu? Se elas forem para dentro, elas vão ter o acesso a tudo. É Sim, passando conhecimento. É sim. tentando falar aqui, porque aqui, de repente, eu vou ajudar uma pessoa só que vai ver a gente. Uhum. Mas para mim já bastou, porque aquela pessoa teve o gatilho que foi o Sim, necessário. sensacional. Sensacional Entendeu? isso. Sim. Você está transbordando essas informações, né? E quem tiver no mesmo dial Tudo bem. Se não tiver vai também, captar. tá tudo bem Em também. algum Tudo bem momento pode também. estar, né? É. Pode Sim. entrar nesse E dial. também, se não tiver, que fique claro. Também sou eu experienciando da forma que eu não estou compreendendo disso. Eu tenho que entender que eu também sou essa consciência retroalimentando o Aham. sistema todo. Então, Ah, as informações são necessárias. Por isso que eu falo, tudo é uma experiência. ah. Gente, eu tô com triplex na minha cabeça. Ô, Chesco, Que e maravilha. qual foi, nesse teu processo, né, do que aconteceu, qual foi a primeira virada de chave? Essa que eu te Como que falei. aconteceu? Você teve alguma percepção diferente? Como, né, obviamente foi uma percepção diferente, mas como que aconteceu? É o que eu tô te falando, eu tava na sala em Teresópolis, eu escutei, não tenha vergonha do que vai começar a acontecer Aconteceu com com você. você? Eu tinha vergonha. Tá. Porque, Tinha medo? não, eu sempre vi as coisas, eu sempre vi, porque as pessoas não acreditam, né? Mas, por exemplo, você tá aqui na sala, às vezes você vê um vulto, isso é super comum. Hum. Gente, Uhum. passou alguém ali. Não achem que aqui não tem gente atrás de vocês. Tem. Uhum. Entendeu? Tudo tá acontecendo, como eu falei, é um dial. Dial. É um dial e pior. Existem multiversos, outras possibilidades, outras realidades. Então tem uma realidade que eu tô falando isso com vocês aqui agora. Existe uma outra realidade que de repente eu me atrasei. E eu tô falando outra. Uhum. Então, tudo tá acontecendo num presente contínuo. Naquele filme Quem Somos Nós, que ele é antigo, quando física quântica começou a ser falada, tem uma cena que são várias bolas de basquete quicando ao mesmo tempo. Você lembra dessa? Não, eu não vi esse filme, eu vou. Esse filme, ele é da década de 90, com vários pesquisadores, e eu acho que foi a primeira vez que a física quântica foi trazida dessa forma, né? Uhum. E eu lembro dessa cena que, então, ela tá jogando uma bola, mas daqui a pouco, essa bola, ela tá quicando, são várias bolas, mas é uma bola. E é Então, mais isso. ou menos É como isso que você tava justamente É isso. falando. Então, justamente isso. tá tudo acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, na multidimensionalidade, na horizontalidade, Na horizontalidade. e na verticalidade. É isso aí. Porque a gente tá falando em 3, 4, 4, 5. 5. Não existe nada disso. Sim, sim. Então, quer dizer, tem a horizontalidade dessas todas e a verticalidade Verdade total. dessas todas. Entendeu? E olhando por esse olhar, né? Olhando por esse olhar, Prisma, parece prisma. olhando por esse ângulo, a gente vê a expansão do nosso, quão grande, né? Quão maravilhosos e quanto potencial nós temos como seres humanos. É como tudo, né? Como tudo é. Na verdade, as possibilidades são infinitas. São infinitas. Entendeu? Aí você me fala, quantos multiversos existem? Infinitas possibilidades, Infinitas todas acontecendo no possibilidades. mesmo Ao mesmo momento. tempo. E a gente que se coloca dentro dessas caixinhas, né? A gente se colocou dentro dessas caixinhas aqui. Tá? Eu vou falar da gente, mas é essa consciência coletiva. Sim, Quis experienciar e fractalizou. Então, sim. você é essa consciência aqui. Mas você precisou se colocar nessa caixinha. Você precisou ter o véu, vamos dizer assim. Você precisou ter os dogmas, as crenças, tudo. Pra quê? Para eu experienciar. Senão É você isso. não conseguiria entender isso que a gente está Entender. falando. Tá, exatamente. Aí eu te falo, vamos voltar um pouquinho de planeta prisão, aquela coisa que a consciência tá presa aqui, não sei o que lá. Uhum. Olhem a beleza. Agora é o meu prisma. E eu já tive o prisma também da revolta. Falar, estou num planeta prisão, quero sair, eu tenho que sair daqui, eu tenho que encontrar minha alma. Já passei por essa fase também. Entendeu? Já passei por essa verdade, eu não vou falar dessa fase. Já passei por essa verdade. Só que hoje eu entendo a beleza disso. Quão belo que é. Eu sabia que eu não estava enxergando mais nada e que eu vou falar de desconexão, mas não é desconexão. É somente uma experiência com essas formas, né? Forma da gravidade, forma do tempo, forma de tudo que a gente veio fazer aqui.
entendeu? E depois eu conseguindo enxergar que é muito maior isso tudo. Entendeu? Que eu realmente tenho outras consciências que são, eu vou chamar de amigos, mas que não são amigos, sou eu também em outras localidades, em outras dimensões, outras raças com acesso, tudo isso. Então eu não enxergava nada e agora eu começo a experienciar isso tudo. Só que isso sou eu experienciando. E cada um de vocês, cada um. Que somos todos nós, somos um, experienciando de todas as formas possíveis e imagináveis. Quando essa consciência chegou para você e ela te falou, você falou para você, para não ter, né, vergonha, não foi o medo, mas foi a vergonha dessas coisas. Quando você foi conversar com alguém pela primeira vez sobre essa consciência da sua experiência, você logo encontrou alguém que falou assim: Nossa, eu também vivo isso. Ou você ficou se sentindo meio fora da caixa? Isso daqui é muito diferente do que todo mundo pensa. Ou como é que você se conectou com esses amigos que também falam a mesma língua? Porque vamos combinar que é uma língua, uma linguagem, uma consciência muito elevada. Não sei se é essa palavra, tá? Mas pode ser, acredito. Elevada diante de uma, né, mentalidade, enfim, mais apegada ou identificada com esse, Exatamente. né, esse eu mais egóico, não pensando como uma grande consciência. A gente medita para acessar a grande consciência e depois vai voltando para o seu corpo. Aí estou eu aqui de novo, Shirley Virginia de Oliveira. Né? Esse exercício que a gente faz, inclusive em Theta Healing ou em meditações e etc e tal. Então, eu queria saber como foi esse seu caminhar, né? Você estava com essa consciência expandida, veio, chegou para você, momento, estava preparado para poder compreender. E como é que você foi trocando isso? E depois você conte pra gente, porque você deu um match no astral com com a sua atual esposa, né? Também. Então, só vou te responder a pergunta, mas você quer ver que interessante? Você falou assim, a gente faz um Theta Healing, faz uma meditação para chegar numa consciência. Uhum. Olha o gesto. É, pra Para fora, cima, e pra terceirizando. cima, né? É o contrário. Tá fora, É para né? dentro. Na verdade, essa consciência é você. Tá? Mas eu juro que eu já vou te Sim, responder. E o que sim. acontece? Quando você vai para dentro, que é para o sol central, aquela coisa toda, que é quando a gente. Eu gosto de chamar isso do vácuo. Entendeu? Hum, Que é uma localidade totalmente preta, mas que também tem toda a claridade de tudo, que você somente está lá. E é engraçado porque você escuta tudo, você sabe os pensamentos de todos, mas você não sabe de nada. Então você tem o tudo e não tem o nada. Mas não foi de uma. Respondendo a sua pergunta, não foi de uma hora para outra. Eu ainda estou também num processo de experienciação. Não estou num processo de evolução. Tá? Não, não é isso. Eu estou num processo de experienciação, tá. onde eu estou acessando e conforme eu vou acessando, vai abrindo e isso vai agregando para a experiência do todo, vamos Sim. dizer assim. Mas eu tive essa questão em Teresópolis e quando eu tive isso eu ainda estava dentro da Umbanda. Hum, Então bateu de frente. Eu uhum. tinha ainda questões espíritas, né? Eu tenho que reencarnar de novo para poder suprir o que eu fiz de errado. Sim. Tinha esses dogmas. E eu no Rio tenho uma Niemeyer, que é um caminho para o centro que passa pela praia, e que aí eu recebi outra mensagem: procure o espiritismo cósmico. Mas isso lá atrás, só para você entender. Tá. Aí eu falei, pô, o que é espiritismo cósmico, gente? Mas por quê? Aí eu fui correr atrás. Eu falei com a minha mãe era também da Umbanda. Uhum. E eu falei, já ouviu falar em espiritismo cósmico? Ela falou, nunca ouvi falar nisso. Aí aquelas pesquisas, aí vai encontrando um monte de gente. Essa galera toda, que hoje em dia está Olha. encontrando, entendeu? E galera próxima toda, entendeu? Meire, as pessoas vão se encontrando, isso é o mais Sim, isso que é o impressionante. mais impressionante. Tá? Aí as pessoas vão se Isso é muito encontrando. incrível. E aí, quando eu comecei a ver que existia, na verdade, o nome que chegou para mim era Espiritismo Cósmico, mas para eu começar a procurar. Ah, Mas, cara, justamente o que eu também sempre procurei, entre aspas, desde o meu nascimento, que eu sempre me peguei também olhando para as estrelas. Eu sempre olhei para as estrelas. Eu sempre ah, achei que eu não sou daqui, eu sou algo mais. E aí, na verdade, quando eu comecei a ir nisso, eu fui começando a ter outras verdades, que eu falei para você, daquelas verdades do passado, uhum, de Urântia, do Livro dos uhum. Espíritos, e foi mudando, e tá mudando. Hoje também tá mudando. E vamos dizer que o observador tá mudando o foco sempre, tá? Mas isso eu tive depressão com isso. Jura? É muita coisa. Nossa, crise do pânico. Tomei tarja preta para poder curar.
Porque o que acontece? É isso que eu estou passando para vocês é complicado. Uhum. Sim. Porque quem é você? E se eu te falar que você não é nada? E Mas é, você é o tudo. é o tudo ao mesmo tempo, É isso aí. né? Mas você não é nada. Sim. Você não é nada, mas é É tudo. tudo. E aí você fala assim, eu não preciso então evoluir. Eu não preciso aprender. Eu só preciso acessar. Acessar o que eu já sei. Acessar o que eu sou, a consciência que eu sou. E eu não tô falando eu. Quando eu falo nós, tá? Só pra você entender. Eu não tô querendo falar no Sim. singular, não. Então eu comecei a acessar essa questão toda. Muito profundo isso, né? E é uma grande desconstrução, na verdade, né? É total. É uma Porque, na grande verdade, o que desconstrução. acontece? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Pois é. Porque também, eu vou ser bem honesto pra você, se a gente não tem muita... Por isso é que também não pode vir tudo de uma vez. Eu acredito, Sim. na minha visão, na minha experiência, vamos dizer assim, Tá. não tem como vir tudo de uma vez que a pessoa não aguenta. Não aguenta. Entendeu? Não aguenta. Eu Ela- consegui também tirar, da mesma forma que eu entrei no Tarja Preta, eu saí também sem falar com ninguém. Sim. Eu entrei no médico, o médico prescreveu, depois eu falei, cara, isso não presta mais, eu saí, desmamei, fiz até uma coisa errada. Não façam isso. Desmamei de uma hora para outra. Parei de tomar, que é totalmente errado, mas também fiz isso. Entendeu? E aí comecei a... Hoje em dia, aí você me pergunta, o que que você faz aqui? Não sei o que lá. Eu apenas estou experienciando. Entendeu? Sem medo do que vai acontecer, sem pensar no que aconteceu, porque tudo está Na acontecendo no mesmo presença. momento. Na presença. Isso é o estado de Isso presença. é estado de É isso aí. presença. É É o o status agora, no né? presente, não aqui e agora. Que é só o que a gente tem, na verdade, né? Sim, mas É só ninguém o que a fica gente só tem. aqui. Mas a É. gente A entende gente não fica. isso. A gente né? fica se debatendo entre o É. passado e o futuro, mas na real, o que a gente tem é o aqui e agora, É, né? é isso aí. Eu tive uma experiência muito legal, foi lá no Cremelec, eu tava até com uma galera lá, depois de um curso que eu fiz em Portugal. E Cremelec é tipo um Stonehenge em Portugal, que tem aquelas pedras, tem Sim, negócio. sim. E aí foi muito engraçado que eu cheguei lá, passei mal pra cacete. Eu cheguei no local e comecei a passar mal. Mas o que que aconteceu? Porque eu tava vendo uma criança nas pedras, aquela coisa toda, e aí eu tava vendo a criança, ali tinha uma questão, eu não vou falar o nome, aquelas coisas antigas que faziam com as pessoas, Uhum. Sim. em certos monumentos, entendeu? E aquilo tava me fazendo mal, eu tava vendo aquilo. Mas, gente, depois eu fui entender, e aí, desculpa, eu tenho um pouquinho de TDAH, então eu vou e volto, tá? E aí um pouco mais à frente, eu vou mais à frente, mas depois para voltar no que aconteceu. Eu fui numa localidade com um amigo, com o Marcelo, e aí voou um chapéu. E era um chapéu tipo do Indiana Jones. E aí é que eu fui entender um filme do Indiana Jones, o mais recente, que fala aqui justamente do presente contínuo, onde ele vai lá no tempo de Roma, aquela coisa. Mas é quando eu vi isso, entendeu? Que eu associei que, na verdade, a criança era eu, Era você. que estava encarnando, eu vou chamar de encarnando, naquele momento a informação já veio toda para minha cabeça, eu já peguei tudo e já estava tudo aqui para o futuro todo. Então tudo aconteceu, aquela encarnação naquele mesmo momento. Por isso é que eu falo, não existem encarnações. Mas isso é estranho, porque a gente precisa experienciar, porque é muito utópico você falar. Uhum. Na verdade, que nem a gente fala, não existe presente, passado e futuro. Ninguém entende nada. A pessoa fala, entendi. Não entendi. Não entendeu nada. Nada. E agora o Entendeu? interessante que me veio aqui uma questão, porque eu vou repetir que você está colocando um triplex na minha cabeça. Não sei como é que eu vou sair dessa entrevista, entendeu? Mas por que a gente tem que experienciar tudo ao mesmo tempo? Por que essa pergunta? Porque quando a gente pensa na reencarnação, é uma vida por vez. Porque é o tempo linear que a gente entendeu, né? Tá, então eu fui a criança e eu tô lá, uma por vez. Na verdade, o que você traz é que, na verdade, é tudo ao mesmo Tudo tempo. ao mesmo tempo. Eu acho que é uma caixa, né? Que é uma das caixas que você Uma das fala. caixas é É isso. essa, né? Eu posso. Pra gente conseguir compreender. É isso? Sim, eu posso tentar te dar uns exemplos. Vamos supor, Pode. terceira dimensão. Uma linha. Uhum. Aqui onde a gente está. Certo, Existe um presente, um passado e um futuro. certo. Para mim precisa de um passado, para mim precisa de um futuro. Fractal de alma, certo? Por isso é que eu falo que toda verdade verdadeira depende do observador. Vamos voltar agora na escala do livro de Urântia para as pessoas entenderem. Fractal de alma nessa linha, terceira dimensão. Tá? Vamos dizer que a nível de alma. Nível de alma é para fora do planeta já. Seria a sétima dimensão. Então, da terceira até a sexta dimensão, infradimensões, orbe planetário. Sétima dimensão já seria para fora. Eu não acredito nisso, mas estou passando para as pessoas entenderem. Mas então, se eu estou aqui como fractal de alma, eu vejo um presente, passado e futuro. O que é que uma alma ela enxerga daqui para baixo, se ela está em cima?
Uhum. Único tempo. Eu sou um fractal de alma, tô aqui. Tá. A alma tá acima de mim. Na verdade, o que que acontece? Para a alma, tudo tá acontecendo ao mesmo Ao mesmo momento. tempo. Uhum. Aí a Mudou a alma tem também perspectiva. uma linha. Tá? Pro eu sou, acima da alma, tudo está Está acontecendo ao acontecendo ao mesmo mesmo Só que tudo tempo. para baixo mesmo. A alma, fractal de alma, aquela coisa toda. Botando nesse espectro linear para as pessoas entenderem. Uhum. Ah, Acima de alma, vamos lá, mônada. mônada. O que que a mônada tá vendo? Quando a gente entra em nível de mônada, a gente já está entrando em um universo imaterial. Sim. Luz, aquela que não dá pra gente mensurar, não é fisicalidade, já é imaterialidade. Uhum. O que que a mônada tá vendo debaixo dela? Também. É isso aí. Mas a gente vai seguindo assim, Supramônada. vai seguindo assim até Vai a seguir fonte. Até a fonte. Uhum. Só que aí você tem que inverter isso, não é para baixo. Não é essa pirâmide para baixo. É a pirâmide para cá, para lá, é tudo ao mesmo momento, porque é a expansão dela toda. Eu não sei. E aí para a fonte o que que tá acontecendo abaixo disso? Tudo ao mesmo Ao momento. mesmo Uhum. momento. Sim. Que seria acho que é a Ilha do Paraíso, eu não lembro agora. Acho que o nome que eles chamam a Ilha do Paraíso, onde não existe nenhuma questão. Me fugiu, não existe o tempo, mas não existe nenhuma questão magnética também. Me fugiu o nome da. Gravitacional. Sim. Onde não existe gravidade, não existe tempo, onde existe essa criação. Então, para esse momento que eu vou mostrar de cima para baixo, mas que não é isso, ela está vendo tudo ao mesmo momento. Uhum. Sim. E para baixo de fractal de alma, também tem gente vendo isso. Sim. Isso é que as pessoas não entendem. Porque vamos lá, tem Gaia. Uhum. Todo mundo acredita na consciência de Gaia. Sim, Acredita que todo sim. mundo está vendo o programa, já Sim, acredita sim. na consciência de Gaia. Quem somos nós dentro da consciência de Gaia? Micro-organismos, que não fazemos nem uma coceira. Uhum. Como no nosso corpo, Isso que eu ia falar. né? Eu ia começar a descer, eu ia É. dar o zoom para dentro Pra agora. dentro. Só que quando a gente dá o zoom para dentro, a gente vai chegar ao quê? Um todo. No todo. Tudo que está embaixo está em Assim como cima, está, tudo que está para fora está a para lei dentro. da correspondência. A gente precisa Uhum. entender isso para poder. Assim como está em cima, está embaixo. Assim como está fora, fora, está tá pra dentro, dentro. é isso Assim aí. como está dentro, está fora. É isso aí. Então, indo no teu raciocínio de Gaia, a gente também tem micro-organismos trabalhando, E dentro dos micro-organismos, provavelmente existem outros micro-organismos que micro-organismos dentro disso são outros outros e universos que a outros gente não que a consegue gente não compreender, consegue compreender. com outro tipo de tempo, com outro tipo de linha, Uhum. entendeu? Exatamente. Totalmente E tudo diferente. acontecendo ao mesmo tempo. Sim, e todos somos um. E todos somos um. Uau. Em função de algum grande projeto, né? Que essa fonte, que essa não é a fonte- única fonte, fez. Que essa, exatamente. Assim como não existe limitação. Tudo que eu acredito que é o seguinte: tudo que é falado que limita, tudo que limita, duvidem. Uhum. Quando falarem você tem que, tá errado. Então você tem que evoluir. Você tem que aprender. Uhum. Você tem que despertar. Você não tem nada. Já tem tudo para dentro. Você só É precisa. acessar. Ou acessar. relembrar. Eu não acho que nem relembrar, porque. Uma vez eu falei assim, lembra que você é amor, lembra que você é luz, assim, tipo, olha pra dentro, né? Porque é essa consciência que existe. Quando a gente se perde no meio das bagunças da mente, né? E do cotidiano, né? É. Nossa, sensacional. A gente Muito poderia ficar lindo. horas aqui Verdade, falando. A gente Tiesco. está caminhando para o final. Então a gente vai te presentear um café maravilhoso. Você gosta de café, Tisco? Nossa, Você ama café? 10, 15 xícaras Então por você vai ver dia. o P-Ace Café. Chama 365 Coffee. É o nosso apoiador. É um café extremamente puro. Eles têm toda uma consciência para lidar com esse café. Desde o tipo de solo que é plantado, pH do solo e todo um cuidado. Então você vai receber Eu gosto esse muito. café. Te agradeço. Irei tomar com certeza. Com certeza, que bom. Vai apreciar e vai sentir. É a troca, então, de É a nossa presente? troca. Foi Então- tão rápido. Eu trouxe uma lembrança, que é uma besteira. Mas para todo mundo que está começando uma trajetória, precisa. Nossa, que maravilhoso. Tá? Vamos lá. Brasileiro. Eu não sabia o que Brasileiríssima. comprar até quando eu cheguei hoje em São Paulo. Mas aí me chamou a atenção. Aí veio a resposta.
Ai, que legal. Todos que estão Que começando e são legal. visados por outros precisam de proteção. Um Então eu trouxe patuá. proteção e que vocês tenham abundância no que vocês se propõem a fazer. Nossa, Amém. que legal. Arro. Gratidão. Que lindo. Gratidão. Gratidão. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Vai para nossa prateleira esse patuá Eu para nos espero que trazer. vocês usem. Vamos usar, com certeza. Tem que usar. Beleza. Vamos tirar um. Eu acho que a Este? gente vai tirar a flor do dia. Tá Pra eu bom. sentir aqui. A gente vai tirar um oráculo. E daí você comenta, você fala o que você sentir para as pessoas que estão em casa, a respeito de todas essas informações aí que você transborda. De cara eu não preciso nem tirar, porque é a primeira carta. É a primeira carta, né? Entendeu? E olha só, gente. Consciência maior. Foi sobre Acho isso. que foi sobre isso tudo que a gente falou e já estava falou. na primeira Já carta. estava na primeira Verdade. carta. E vocês estavam naquele. Vocês me perguntaram das sincronicidades de tudo. É isso. É isso aqui. Não Que tem nem muito o lindo. que falar. Que Eu vou ler linda. pras pessoas, Isso, lê, tá? Dani. Você não é o corpo nem a mente, mas estando identificado com o corpo e com a mente, você se torna uma vítima do desejar compulsivo. O desejar é um poço sem fundo. A questão não é realizar um desejo ou outro, mas sim interromper o desejar. Realizar um desejo é simples, mas quanto tempo dura o contentamento da realização desse desejo? Por trás do desejar existe um fogo devorador, um desejar ininterrupto. Existe uma desconexão com a fonte. É incrível porque está dentro do tema da nossa, que são as caixas, né? As Sim. caixas são esse desejar, da gente tentar desmistificar isso, e isso é ininterrupto. Sim, é o tempo inteiro. E a gente fica distraído nessas caixas, nesse ininterrupto, e a gente acaba deixando Uhum. de estar olhando para dentro. É isso. É isso? É isso. Então é um resumo É. da nossa. Foi a primeira Gigi? carta. A primeira Não precisava nem ter carta. aberto o oráculo. Foi perfeito, perfeito. E Chesco, se você puder dar um conselho para as pessoas que ainda têm dúvida das infinitas possibilidades da vida, né? Desses multiversos aí todos abertos aí, tá tudo disponível. Então, se você puder, a gente agradece. Eu acho que eu vou falar, mas eu tô falando pra mim também. Tá. É psicologia reversa. Eu acho que as pessoas têm que parar de terceirizar, de procurar pra fora, de achar que tudo tem que ter uma fórmula ou alguma coisa que é obrigatória a ser feita. E tem que começar a olhar pra dentro, buscar quem você é pra dentro, o seu sol central. Quando você conseguir chegar nesse sol central, você vai ver que não existe o fora, só existe o pra dentro. Entendeu? E aí você consegue desmistificar isso tudo. Só que isso demanda estudo, prática, não é uma coisa fácil. Mas as pessoas têm que trabalhar isso. Uhum. Sim, sim. E demanda também o desapego, né? É tudo. Estudo Estudo e prática é tudo. Tudo. A gente está sendo carregado. Uhum. A Matrix, vamos chamar assim. E que fique claro, nós queremos estar aqui. Não falar, não, eu sou injustiçado. Não, você quis estar. Então vamos trazer para a gente a responsabilidade dos nossos atos, olhar para dentro e acessar o que nós somos. Acessando quem nós somos, acabam as caixas, acabam tudo. Exatamente. Maravilhoso. E fortalece o todo, né? Porque se a gente fizer esse trabalho individual, Eu não vejo nem como fortalecer. porque já é, né? Lembra do que é? Já é. Tudo é uma Tá. experiência. Tudo é uma experiência. Não precisa fortalecer, você precisa experienciar. Experienciar. Entendeu? Não tem fortalecimento. Tá, esquece isso. Porque Existe a experiência. a experiência. Então, a experiência é só isso. Aí o que você está fazendo aqui? Estou. Somente estou. Estou humano, estou experienciando. E quando acabar, para onde eu vou? Para onde eu quiser ir. Multidimensionalmente, aonde eu estiver vibrando, aonde minha consciência conseguir alcançar, lá eu estarei. Sim. Sim. Sem precisar subir uma escada. Então, se eu quiser acabar aqui, desencarnar e quiser experienciar como uma nebulosa, lá estarei experienciando como uma nebulosa. Ou se eu quiser voltar e ficar como fonte, lá eu estarei como fonte. Sem a questão evolutiva. Não existe. Na verdade, é tudo muito mais simples, né? Na verdade, só existe o simples. A gente é que A dificulta. gente que dificulta o tempo todo, né? A gente que fica dificulta. Nossa criando. mente vai mentindo pra gente, a gente vai acreditando nessas mentiras, né? E a gente que- precisa de caixas com explicações para poder explicar o que não precisa ser explicado. Ah, não precisa fazer dessa forma que eu estou falando, de cima para baixo. Ah, então tem que ter uma outra forma, tem que ter uma explicação.
E se somente for? Bem, pessoal, Maravilhoso. dá um pouquinho de tilt, né, Ah, um Pires? triplex na minha cabeça. Como vou dormir hoje, não sei, Tiesco, te confesso. Mas recebam essas informações todas, né? Vamos lá nos corações, que tá tudo lá. Tá tudo dentro da gente. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença, Eu que Tiesco. agradeço. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada, Chiris. Vamos fazer um minha querida. fechamento aqui. Gratidão aos nossos ouvintes também. Sim, E bora lá ser feliz, né? Porque o que a Sim. gente tem aqui agora é isso. Ah, Gratidão, pessoal. Até mais. ó, consciência maior.